Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua terça-feira muito bem informado. E hoje é o último Acorda Mercado do ano, porque a bolsa estará fechada agora no dia 31 e no dia 1º. Com isso, a semana está um marasmo em relação às negociações. O que teve de diferente em relação ao Brasil foi Correios. Então, os Correios ali estão dando o que falar, com prejuízo atrás de prejuízo, e vão ter que fazer um resgate ali nos Correios para sobreviver. Se fala em privatizar, se fala em ter parceiros, enfim, então um cenário bem nebuloso. E aí os bancos entraram ali injetando dinheiro, a gente vai falar mais sobre isso. O Ibovespa ele caiu 0,25, o dólar subiu 0,48. Eu falei, um dia mais que no marasmo. A bolsa fechou com 160.490,30 pontos. A Vale caiu, ajudou a puxar um pouco essa queda e principalmente cenário de queda lá nos Estados Unidos que acabou impactando aqui. O dólar subiu 0,48%, fechou aos R$ 5,57. O dólar vem numa trajetória de bastante alta neste mês. O Bitcoin subiu 0,29, como eu falei, está travado ali antes dos 90 mil dólares. O petróleo subiu 0,13%. O euro subiu 0,41, negociando a 6,55. O ouro subiu 0,59, negociando a 4.369 dólares. Nos Estados Unidos, como eu falei, foi um dia ali menos positivo. Ali a gente tem os principais debates, que são corte de juros, qual a intensidade do corte de juros para 2026 e bolha de inteligência artificial, porque é quando a gente fala de bolsa americana, as techs são as que puxam a bolsa. E as techs, ou todas elas, praticamente todas elas têm inteligência artificial embutida, que aumentaria muito o valor delas, o nível de receita delas. Isso impactou no valor de mercado delas e se fala numa bolha. Pô, aumentou o valor de mercado, mas aumentou muito, não faria sentido. Então a discussão é sempre nesse sentido quando se fala de bolsa americana. Com isso, Dow Jones caiu 0,51, o S&P 500 caiu 0,35, Nasdaq caiu 0,50 e a Russell 2000 caiu 0,59%. As Big Techs, como eu disse, foi um dia de queda. Quem salvou ali foi a Apple, que subiu 0,13, e Google, que subiu 0,02. Microsoft caiu 0,12, Amazon 0,19, Meta 0,72. E um dia de queda. Já na Europa, foi um dia ali de lado. Londres, Reino Unido caiu 0,04, Alemanha 0,05, Paris 0,10 e zona do euro subiu 0,09. Na Ásia ali também bem misto, Japão caindo 0,16, Hong Kong subindo 0,43, China caindo 0,01 e Coreia do Sul subindo 0,33%, bem de lado. Bancos, um dia ali de queda, só o Bradesco que conseguiu ir bem, subiu 0,49, já o BTG caiu 0,02, Tal caiu 0,31, tivemos Banco do Brasil caindo 0,59 e o Santander teve a maior queda, caiu 2,68%. Lá fora, XP negociando, subiu 0,06%. Nubank caiu 0,63% e Inter caiu 0,71%. Bancos americanos, a principal queda foi o Citigroup caindo 1,90% e Goldman Sachs caindo 1,61%. Maiores altas, Brava Energia subindo 5,01% e Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar subindo 2,50%. Maiores baixas, Cogna 3,12% e o Santander puxou ali forte caindo 2,68%. Juros, que são muito importantes para a nossa dinâmica do dia a dia. O DI mais curto, ele subiu. Então, a gente está vendo uma dinâmica de que no curto prazo, talvez a taxa não caia quanto a gente espera. E aí o DI janeiro 27 subiu 0,40 a 13,78. Quando a gente, a longo prazo, aí a gente vê um cenário já de queda. DI janeiro 2030 caindo 0,26 e o DI janeiro 2035 caindo 0,04. Pouco ali, mais um dia de queda. E o Tesouro IPCA 29, que é o principal que a gente acompanha, ele está negociando a IPCA mais 7,77%, praticamente de lá, depois de quase atingir os 8%, né? IPCA mais 8%. Vamos lá. Então, tem um empréstimo bilionário para os Correios, um consórcio bancário liderado ali pelo Banco do Brasil, com Caixa Econômica, BNDES, querem diluir o risco da operação. E aí, emprestaram 12 bilhões de reais, que é uma operação de crédito estruturado e é um acompanhamento. Não tem como falar que isso vai dar certo, é um plano de reestruturação e um acompanhamento muito próximo, porque a gestão é muito ineficiente, a gestão na verdade é muito ruim. É muito cargo comissionado, assim, um monte de coisa que atrapalha a gestão.
Tanto é que há um plano dos Correios para conseguir fazer ali um plano de demissão voluntária de muita gente, falando de 15, 17 mil pessoas ao longo dos próximos anos. Então é um plano ousado que, para funcionar, e agora os bancos vão estar de olho, porque o dinheiro deles está na reta, agora não só o dinheiro do governo, o nosso dinheiro, porque o nosso dinheiro não vai nada, né? O dinheiro nosso que a gente paga de imposto, a gente tem emenda para cá, emenda para lá, então é um dinheiro que não vale. Quando fala, nossa, os Correios tiveram um prejuízo, ninguém sente. Ninguém sente. Ah, caiu, o prejuízo do Correio foi de 6 bi. Ninguém sente. Ninguém olha e fala, caramba, é dos meus impostos. Tá bom, os bancos sentem. Agora os bancos vão sentir. E aí os bancos cobram. Os bancos vão olhar e falar, caramba, você tem aqui um empréstimo, por que você não fez essa reestruturação aqui? Por que você ainda está com esses diretores aqui? Por que você ainda está investindo nesse lugar aqui que está dando errado? Porque a sua logística está descoordenada, está errada. Então, agora vamos ver o que vai acontecer, mas vai ser passo a passo. E aí, uma privatização não é descartada. Parcerias que podem ser feitas, a gente como viu a Amazon escalar do jeito que escalou com parcerias, como por exemplo, você compra um livro, a Amazon fez parceria com livrarias. Então você pode ir nas livrarias lá pegar o seu livro e isso deixou uma gestão muito mais eficiente. Por que o Correio não pode fazer dessa forma? Por que o Correio não pode ser eficiente? Por que o Correio tem que dar prejuízo? Porque a gente tem pessoas que falam, não, dá prejuízo porque atende lugares que ninguém atende. Não, dá para fazer uma gestão eficiente e ter lucro. Dá para chegar em vários lugares e ter lucro. É só ser eficiente. É só você ter uma logística boa, eficiente. E não ficar rasgando dinheiro como a gente viu rasgar muito. Então esse é um ponto principal. Tivemos um déficit fiscal para novembro de 20,2 bilhões de reais. É o pior resultado para o mês desde 2020. É uma preocupação muito grande que a gente tem, porque o governo gasta e gasta muito, porém, para dezembro, acredita, então a gente vai ter que acreditar que eles vão fechar a conta no verde e atingir a meta fiscal. Vamos acompanhar, mas para isso não está sendo fácil. Porque, de um lado, tem a parte da arrecadação, que o governo quer aumentar de várias formas, quer diminuir isenção, quer mudar algumas coisas para poder atingir isso. Então, vamos taxar o bilionário, agora fazer a taxação das bets para poder bater ali dividendos, uma série de coisas que o governo tem colocado para conseguir ampliar a arrecadação não só nesse ano, mas no próximo ano. Já na parte de gastos, o governo gasta sem parar. E aí em ano de eleição, 2026, vai continuar gastando. Então essa é a maior preocupação que a gente tem, que é o déficit fiscal. É o governo não cuidar das contas públicas. E aí entra aqui, que a empresa, o empresário paga o pato, a pessoa física paga o pato, porque todo o financiamento fica muito mais caro por conta que o governo gasta, porque o governo gasta muito, o Banco Central não pode, não tem espaço para ficar cortando juros por conta desse nível de gastos, porque se o Banco Central corta juros, o governo, o gringo vai tirar dinheiro daqui, porque ele vai ver que não vai compensar o nível de risco fiscal versus taxa de juros, e aí a gente paga o pato. Eu com capital de giro, que tem que ser mais caro se eu precisar, alguém quer financiar um carro, financiar um imóvel, mais do que pagar dívida, está muito caro. Então a taxa média anual de juros bancários é o maior patamar em 8 anos, desde 2017, uma taxa anual de 46,7%. As famílias estão endividadas, o poder de compra está caindo, a gente já tem uma perspectiva de PIB menor para o ano que vem. Então, se não for ajustar as contas públicas, é isso que o mercado espera. O mercado está olhando e fala, opa, o governo vai ajustar essas contas públicas. Porque se houver esse nível de desconfiança muito forte, a gente vai sofrer muito aqui nos próximos anos. E essa que é a principal desconfiança. Em termos de inflação, e entra outro fator. Se o Banco Central, a gente está ajustando, o Banco Central tem a Selic, ele vai cortar menos a Selic. Então vai dar espaço para o IPCA cair mais. Se a gente acelera o corte da Selic, a inflação ela não cai. Então há uma expectativa hoje da Selic ela não cair tanto quanto se esperava e o IPCA ali se mantém em bons patamares. Então só esse ano, o IPCA para 2025 já é a 7ª queda consecutiva para tentar prever quando que a gente vai fechar. Então vai ser 4,32% em 2025. Agora para 2026 que o bicho pega. Há uma desinflação no curto prazo, porém a gente viu no IPCA 15 que a parte de serviço, que é o que mais preocupa, não vem caindo e é ali que o Banco Central está se apoiando para não cortar juros. E é isso que a gente vai acompanhar no dia a dia, como vai ser a atuação do governo para poder equilibrar receita e despesa, mas sem ferir o mercado. Porque uma coisa é eu ficar
arrecadando, chega uma hora que não faz mais sentido, que não tem mais efeito. E está chegando próximo dessa hora. Ninguém aguenta mais taxação, ninguém aguenta mais imposto. E do outro lado, para compensar isso, o que é feito é isenção de um monte de coisa, vale aqui, vale ali, muito olhando para as eleições. E isso acaba prejudicando muito o nosso caixa aqui no Brasil. Com isso, a gente finaliza nossa Acorda Mercado de hoje. Um ótimo 2026, que seja maravilhoso, que seja muito forte. Você me acompanha aqui, Acorda Mercado, todos os dias. E a gente acompanha, porque vai ser um ano muito intenso. Só para você ter uma ideia, tem muito feriado. Todos os feriados praticamente caem em dia de semana, então vai ter muito menos pregão do que teve esse ano, porque só um vai cair num domingo, que é o de novembro, 15 de novembro. O restante é tudo de segunda a sexta. Vamos ter Copa do Mundo, vamos ter eleições, ou seja, o bicho vai pegar. 2026 vai ser o caos, você tem que entrar forte e blindado para 2026. Eu estou me preparando para entrar em 2026 com os 2 pés para bater recordes. Tamo junto, vamos pra cima, um grande abraço, tchau, tchau!